parte, que é a fundação do Partido dos Trabalhadores, onde trabalhei 12 anos, de 80 a 92, com o Florestan, com o Paulo, com o Singer, que são grandes amigos, e o Florestan acabou fazendo um prefácio para mim, com muito orgulho, e via que esses autores eram leitores vorazes, falavam da leitura do mundo como importante, mas a leitura do mundo, que precede a leitura da palavra, né, não exclui a leitura da palavra. E hoje, olha, eu acho que o Gaudêncio tem essa dificuldade, eu tenho muito na pós-graduação, porque não se sabe mais escrever. E não se sabe escrever porque não se lê. Se passa mais tempo na frente da televisão, imagina a criança brasileira que passa 8 horas na frente da televisão, com esse lixo de que nos falava o Gaudêncio. Então, eu acho que nós temos que tomar, aí sim, o papel dos pais, também, não só dos professores, de serem uma espécie de tutores, no bom sentido, diante dos seus filhos. O meu exemplo pode ser um exemplo banal, mas enfim, eu tenho um filho chamado Dimitri, e ele gostava dos Trapalhões, lá atrás, lá no início. Eu falei assim, eu não gostava, detestava os Trapalhões. Aí eu falei assim, para cada programa dos Trapalhões, você tem que assistir 2 programas na TV Cultura. Eu reuni à noite o menino e a menina, falei assim, hoje é o Tribunal de Pequenas Causas, né? Antes de vocês assistirem isso, eu consegui fazer com que o meu filho começasse a ler biografias de cientistas, se apaixonou por Einstein, fez física, fez doutorado em física, fez pós-doutorado, foi trabalhar no Max Planck Institute de Munique, e o ideal dele era ser astrofísico no European Space Observatory, lá no Chile, e hoje ele está lá no Chile. Essa trajetória dele dependeu de uma pessoa, de um pai que chegou e falou assim, olha, vou negociar com você, entre um programa, assista sim, você quer assistir os Trapalhões, mas vamos fazer também, e eu lia para eles essas biografias de cientistas. Então eu acho que às vezes uma pequena coisa pode virar algo muito grande, um pequeno gesto feito com muita insistência, às vezes um pequeno gesto pode mudar a vida de uma pessoa. Por isso que eu acho que o Rubem Alves tem razão quando ele fala que os professores, que os seus alunos olham pelos olhos dos seus professores. Eu tive uma professora primária chamada Maria Facchini, lá em Rio Belo, que eu não nasci na cidade de Rodeio, eu nasci lá em cima, numa montanha. Aí, até os 11 anos eu não tinha visto o mar, nunca tinha visto o mar. E ela me dizia, não, um dia você vai ver o mar. Eu acho que isso que me fez, é o sonho de ver o mar. Um dia ela nos levou a ver o mar, lá em Camboriú, que naquela época não tinha nada, né? Foi em 1952, né? Exatamente, em 1952, faz muito tempo. Mas eu acho que é esse papel do educador, de mostrar um sentido. Há aqui uma pergunta também da Carolina, né? Que do Rio Grande do Norte, né? Do campus de Porto Alegre, não, desculpa, do Rio Grande do Sul. Cadê a Carolina? Está aqui atrás. Então, deixa eu ver. Bem atrás, né? Aí, então, ela pergunta qual é se eu acredito ainda nesse papel do educador, professor, no livro meu chamado Boniteza de um Sonho, que é a ideia de um sentido. Eu tirei a palavra sentido da própria palavra ensinar. Ensinar é insignare, é marcar com sentido. Acho que esse papel do educador é ser esse sonhador. Eu defendo ainda, apesar de alguns acharem que isso é sonho, que não é realidade. Então, voltando à pergunta da Cristiane, né? A leitura. É fundamental a leitura. Nós precisamos ler muito. Eu estava em Brasília ontem, abrindo esse congresso, que acho que ele vai participar em seguida, que é o congresso assim, pós-nacional, tinha 600 pessoas também,
simpósio do Seminário Nacional de Educação Básica e comprei um livro exatamente que foi citado há pouco aí, Trabalho e Educação de Jovens e Adultos, da Lia Tiriba e Maria Chiavata, que foi assim, são os organizadores. O Bradesco tem um. Recomendo esse livro, eu adorei, eu li nessa viagem para cá ontem à noite. Bem, é preciso ler muito mais, e insistir na leitura, mostrar leituras prazerosas. A criança nasce lúdica, ela gosta de ler. Eu vi uma pesquisa feita pelo coordenador do COLE, Congresso de Leitura, Ezequiel Teodoro da Silva, que ele demonstrou, acompanhou uma turma 8 anos, do 1º ao 8º ano, isso numa escola particular, inclusive, demonstrando que o índice de leitura, o gosto pela leitura ia caindo ano a ano. Então a escola consegue fazer algo extraordinário, destruir a capacidade de leitura, né? Destruir a capacidade de leitura, a vontade de leitura, né? Porque ela obriga talvez a ler coisas que não tem interesse. Então essa sedução, o Nietzsche tinha razão quando dizia: o professor é um sedutor, ele tem que seduzir para aquilo que ele está, para os valores, né? Sem doutrinação, mas a sedução no sentido de mostrar o valor daquilo que ele está fazendo. Eu acho que falta um pouco, e essa leitura pode prejudicar uma geração inteira que vai ser educada por uma televisão medíocre, que é a televisão que nós temos aí, que não é controlada, só é controlada pelo capital. E as vítimas principais dessa televisão são as crianças. São as crianças, essas vítimas que se formam desses valores mercantilistas e utilitários que ela nos coloca aí. Ela fala das bibliotecas. Gente, eu tinha aula de biblioteca, existia um curso chamado Aula de Biblioteca. Tinha um outro curso chamado Como Estudar. Desapareceu tudo isso e de repente tudo virou uma geleia geral, não é? É preciso voltar a algumas coisas do passado, são importantes. Aí emendo com o Celso, ele é da Escola de Educação Básica Gonçalves Dias, não sei de onde que é esse Gonçalves Dias, é daqui. Está aí o Celso? Bom, eu sei que o Celso, ele pergunta, Celso, se educar para um outro mundo possível é renunciar tudo, toda a forma de educação que temos feito hoje. Não. Vamos, Celso, usar o bom senso, né? Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo nas escolas que nós temos, e valorizá-las. Eu tenho visto municípios fazerem coisas extraordinárias na educação, por uma educação emancipadora, né? Sobretudo em nível municipal, né? Eu acho que nós temos que valorizar essas experiências boas que estão acontecendo e não jogar tudo fora, não jogar a criança junto com a água do banho, né? Da água suja do banho. Então, eu acho que a história, ela não se inventa de um dia para o outro, não se muda de um dia para o outro. A mudança histórica é dialética, né? Até o alemão, aí o Marx usava o termo Aufhebung, que é essa guardar o essencial do que tem. A revolução guarda o que tem antes de essencial e vai se transformando. Essa transformação, ela está no sentido da liberdade, né? O Marx se apoiava em Hegel também na questão da liberdade. A história da humanidade é a história da sua liberdade. Marx define que é a história contra a servidão. A história da humanidade é uma história de luta contra a servidão, portanto, pela sua liberdade. A emancipação é um processo vital na própria marcha do ser humano, né? Que vem desde a história da antiguidade. E o Marx, com o materialismo histórico, mostrando as etapas, os modos de produção, demonstrou muito bem cientificamente como isso está ocorrendo, por isso que ele era um otimista, no sentido que depois do capitalismo viria uma sociedade não capitalista, que podemos chamar de socialista, comunista ou qualquer outro nome, né? Como dizia Clarice Lispector, o que eu quero ainda não tem nome.
O que eu quero ainda não tem nome. É um ainda não. Não é? Lutar por essa educação é lutar por uma educação do ainda não. Lutar pela rebeldia no que está aí. Não é? Mas é lutar por ainda aquilo que nós não sabemos que vai acontecer. Porque individualmente não sabemos, porque é o coletivo que faz a história, as massas que fazem a história, como disse muito bem o Gaudense. Estou meio perdido aqui, mas tem uma sobre treinamento. Veja bem, eu falei em treinamento e essa aqui é dos Correios de Maranhão, aqui o nome não consigo identificar. Mas, veja bem, eu não sou contra o treinamento, no sentido de treinamento. Vamos supor, eu vou precisar dirigir um carro. O que eu vou fazer? Eu vou treinar para que eu possa automatizar os movimentos e não ter que pensar toda vez se eu tenho que frear, se eu tenho que pôr no acelerador, tenho que automatizar os movimentos. Isso é um treinamento. Me liberta, porque não bato no vizinho quando eu estou indo. Esse é um tipo de treinamento. Agora, formação é outra coisa. Não é automação. Formação é você inserir aquela situação num conjunto muito maior que você precisa para a sua vida e não fragmentar aquele conhecimento num único gesto. Há duas perguntas, desculpa, eu vou terminar. Maria Luísa, Escola Técnica Estadual do Mato Grosso. Cadê a Maria Luísa? Bom, deve estar por aí. Não? Aí, Maria Luísa, tá bom. Então, como planejar a educação como proposta emancipatória em escola de educação profissional pública, em que os diretores e coordenadores são escolhidos